Boa, cozinheiro, na paz, como é que você tá? Cozinheiro, deixa eu te contar uma história, mano, uma história engraçada. Mano, quando eu comecei a produzir beats, quando eu comecei lá no comecinho da caminhada, tava muito na wave além do 1 quilo, Pineapple, certo? O Suicídio, foi um pouco depois desse negócio aí. Tava muito nessa vibe, porém na gringa tava tendo muito hard trap, mano. Lil Pump, deixa eu ver mais o que, XXXTentacion, enfim, tinham vários Suicide Boys também. Tinham vários artistas, certo? E foi nesses artistas que eu comecei a brisar em Heroate, cara. Que eu não brisava muito em Heroate, tá ligado? E foi por conta dessa wave de hard trap que eu comecei a brisar em Heroate. E beleza, mano. Comecei a estudar, a praticar bastante. E qual foi a parada? Eu achava que tava como? Brilhando, né? Aí teve um dia que eu fui no Casa 1 com um brother meu, que é MC. A gente foi lá no Casa 1, marcamos um horário. Caso você não conheça, o Casa 1 é um dos maiores estúdios de rap do Brasil. A gente foi atendido pelo Léo ST. Aliás, salve Léo, acho que ele vai lembrar de mim, mas enfim, faz muitos anos isso aí. E bem, um dos beats que foi feito, ele tinha um grave distorcido. Só que eu fiz tanta modificação nesse grave, que ele não tinha mais grave. Eu juro pra você, eu tirei o grave do grave. Quando o Léo falou, eu olhei assim, fiquei tipo, sério isso, mano? E bem, depois desse dia, eu comecei a estudar igual um maluco sobre Heroate, velho. Uma vergonha, cara. Eu juro pra você, isso foi uma puta vergonha que eu tenho na minha vida, mano. Uma das vergonhas que eu tenho na minha vida de produtor. E bem, depois desse dia, cara, eu comecei, meter ripa nos estudos, a entender sobre Heroate melhor, a fazer Heroates melhores, até porque na época não tinha tanto conteúdo sobre Heroate como tem hoje em dia. E bem, estamos aí 7 anos depois, com o Heroate da hora, tá ligado? Graças a Deus. Foi uma das primeiras coisas que eu busquei melhorar, foi meu Heroate. E eu quero passar pra vocês todos esses 7 anos de ensinamento nesse único vídeo, pra poder facilitar você também a alcançar esse mesmo resultado que eu alcancei hoje em dia, pra você não passar mais vergonha como eu passei na época, beleza? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Track, você está no canal Cozinheiro Beats, e meu objetivo aqui, irmão, é te passar o caminho das pedras pra você ser um produtor melhor. Beleza? E lembrando também, galera, que é o seguinte, esse aqui é o primeiro vídeo de um mini curso que eu tô fazendo, que é os fundamentos para um beat melhor. A gente vai ter, além de Heroate, a gente vai ter melodia, a gente vai ter bateria, vai ter arranjo, vai ter mixagem, enfim, os fundamentos básicos para você melhorar o seu beat. Então, você pode estar acessando aqui essa playlist no canal, beleza? Então vamos começar com a aula, né, irmão? Que é o mais importante. Beleza, meu mano, tamo aqui com o nosso tema central, 808, beleza? Caso você tenha interesse em aprender sobre outros graves, porque não existe só 808, tá, irmão? Existem outros graves também. Caso você queira aprender sobre outros graves, comenta aqui embaixo, beleza? Comenta aqui embaixo, pra me saber que aí eu faço um vídeo da hora, apresentando todos os tipos de graves além do 808, beleza? Então, vamos pro tema central. O que é 808 antes de tudo, né, irmão? Vamos desmistificar o que é 808. 808, cara, ele é uma sinoide, é um sine wave. O que é um sine wave? É uma onda sonora desse jeito assim, ó. Quer ver? Mais fácil eu mostrar aqui. Bem, ele é uma onda sonora desse jeito, tá vendo? Que ele começa forte e vai diminuindo o volume com o tempo até zerar. Isso é 808, ok? Uma sinoide grave. Entendido? Beleza. Vamos pro próximo tópico. Timbre. Vamos falar sobre timbre. Você sabe o que é timbre? Caso você não saiba, timbre é o que define um som. Então, por exemplo, a minha voz, ela tem um timbre, a sua voz tem outro timbre, certo? Um violão de R$100 tem um timbre, um violão de R$1.000 tem um timbre. Timbre é o que define uma coisa de outra. Independente se for um violão caro ou de um violão barato, ou um violão de uma voz, ou uma voz de outra voz, ou uma voz de um piano barato de um piano... Enfim, é o que define uma coisa de outra. E quais são as características de um timbre de 808? São duas coisas que definem essas características, ok? E uma dessas coisas que define o timbre é o ASDR. Você sabe o que é ASDR? Não sabe? Você tem que saber, porque isso aqui é um fundamento muito importante do áudio. Mas eu vou estar explicando aqui resumidamente. Todo som tem um começo, meio e fim. Todo som tem isso. E o ASDR é o que define esse começo, meio e fim. É meio que a isso. O que é ASDR? É ataque, sustain, decay, release, certo? Beleza? Eu vou estar explicando para vocês, através de um Heroate, qual é de cada sigla, de cada palavra, tá bom? Vamos aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente. Eu abri esse Heroate aqui no Edison só para mostrar, tá bom? O ataque, vamos lá. O que é o ataque? O ataque é essa parte aqui, é o tanto tempo que demora para começar o som. Esse é o ataque. O sustain, que é o próximo, que é o S, ele é a duração do som. O decay é o tanto de volume que vai se manter durante a duração. Então, por exemplo, se você tiver um decay alto, o volume não vai diminuir com o tempo, ou ele vai diminuir muito pouco. Se você tiver um decay baixo, no caso vai acontecer igual que está acontecendo aqui. O som vai diminuindo com o tempo.
E tem o release, que é quando você solta a nota. Quanto tempo depois que você solta o teclado que ele vai continuar tocando. Simples, ok? No caso do 808 não tem release, você soltou a nota, acabou, não tem mais o grave corta no meio. E bem, esse aqui é um fundamento bastante importante para várias áreas do áudio. Para mixagem, entendeu? Para timbragem, sound design, tudo, cara, tudo. Bom, então, aprenda sobre isso aqui melhor, estude mais sobre isso. Tá, esse aqui é o ASDR. E a segunda coisa, além do ASDR, é a modulação. O que é a modulação? É a transformação da onda sonora. Então, no caso, distorção é uma transformação. FM, que é Frequency Modulation, também é uma modulação. Então, a modulação, em geral, cara, é você mudar essa onda sonora. E bem, com essas coisas em mente, como escolher um timbre adequado, ok, para o nosso beat? E eu levo em consideração 3 coisas. O primeiro delas é o contexto harmônico. Qual que é a brisa do contexto harmônico? É você escolher um timbre, cara, que ele não vai conflitar com outros elementos da música. Como assim? Às vezes você escolhe um timbre que ele é muito distorcido e ele tem um range de frequência tão alto que ele começa a competir com a melodia, cara, sendo que não era para acontecer isso, tá? Então você tem que se ligar disso aí, o contexto harmônico do timbre, ok? A segunda coisa é o quê? É o contexto cultural. Hard trap, por exemplo, tem 808 distorcido e longo, na maioria dos casos. Plug já tem um 808 mais curto e um pouco distorcido. Trap normal tem um 808 mais liso, não tão distorcido, não tão longo, dependendo. Então, o contexto cultural é isso. São padrões de timbre que já foram decididos com o tempo, né? Que o trap existe, beleza? Então, vamos pro próximo, que é o mais importante. Meu parceiro, a próximo é o mais importante, que é o quê? A afinação, velho. 100% dos produtores experientes afirmam que um 808 desafinado vai estragar o teu beat. Tem até meme sobre isso, irmão. A verdade é essa, tá? E qual que é a brisa? Quando você baixa o 808 da internet, alguns eles vêm desafinados ou desafinam no meio do caminho. Isso é o que diferencia um produtor novato de um produtor que já tem um pouco de experiência. É a afinação do 808. E um 808 desafinado estraga o teu beat, não tem jeito. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Eu tenho uma técnica muito bala, que é rápida pra você afinar. E você não precisa muito disso aqui, tá bom? Eu já afino de ouvido. Eu já tenho essa experiência de afinar de ouvido. Mas essa técnica aqui serve pra qualquer nível. E ela é bem simples, cara. Você vai fazer o seguinte. Você, ao escolher o seu 808, você clica com o botão direito. Você não arrasta pro Channel Rack, tá bom? Você não arrasta pro Channel Rack. Você clica com o botão direito em cima do 808. Você clica aqui, ó, em Edit in Pitch Corrector. Ao você abrir, você vai verificar se ele não tá dividido desse jeito e se ele não tá com essa linha torta. Ele tem que estar toda reta. Se ele não tiver dividido e não tiver com a linha torta, tá ok, beleza? Aí você pode partir pro próximo passo. Mas caso esteja mais ou menos assim, você simplesmente vai apertar o Ctrl, você arrasta aqui, seleciona os dois, coloque a nota do segundo, né? No caso, a gente vai usar o último pedaço aqui, a mesma nota do último pedaço para afinar, ok? E clica aqui, aqui. Caso isso aqui esteja desse jeito, não tem problema, você pode arrastar também, não tem problema nenhum, tá bom? Arrasta, deixa ele tudo retinho assim. Agora, você vai perceber que tá tortão aqui, né? Eu diminuo essa variação. E se você quiser melhorar mais ainda, você pode centralizar na nota, para realmente não ficar desafinado de jeito nenhum. Beleza, feito isso, a gente vai pro próximo passo, que é o quê? Tá vendo esse botãozinho? Você arrasta pra cá e pronto, você já tem o seu 808 afinado. Porém, ele não tá afinado ainda. Calma. Qual que é a brisa? Você vai colocar ele no canal 1 ou em algum outro canal e você vai colocar um tuner nele. E você vai escolher a opção Bass, ok? Com o tuner em mãos, você vai apertar Dó ou C no seu teclado, ou no caso você não tenha teclado MIDI, você pode estar ativando essa opção aqui e apertando Z, tá bom? A tecla Z do seu teclado, ok? Então, no caso, a gente está usando o MIDI aqui, então vamos apertar no MIDI. Você aperta o Dó. Você percebeu que está em D. Não, ele não pode estar em D. Isso aqui tem que estar em C, é da mesma tecla que eu estou apertando. Vamos afinar isso aqui. Se você perceber, ele está em D. Então, D é aqui. Tá? Caso você não saiba, você calcula. Aqui, ó. C, D, E, F, G, A e B e C. E volta para o C. Você faz esse cálculo aqui. Tá? Então, no caso, ele está em D, então é a segunda nota. Deixa eu ouvir aqui para ver se está afinadinho. Tá afinado o nosso grave. Já era. Ah, Track, mas por que quando você aperta, ele vai e volta? Por conta do kick que tem no começo, por conta do ataque. Então tá afinado seu 808, é assim que afina o 808. Simples, né, cara? Simples, velho. Aprendemos sobre timbre, ok? Vamos dar uma recapitulada antes de a gente ir pro próximo passo? Timbre é o que diferencia os sons, ok? A SDR é a duração do som e cada sigla é uma parte da duração do som. Então, um ataque, ele vai ser o começo do som, o quanto tempo demora para começar.
O S é a duração do som. O decay é o volume durante a duração do som. E o release é quando você solta a tecla, o quanto tempo ele vai continuar até diminuir. E a modulação é a mudança da onda sonora, como distorção, modulação de frequência e outras técnicas, tá bom? Aqui é como escolher o timbre adequado, que são 3 parâmetros, tá bom? O primeiro é o contexto harmônico, é você prestar atenção se o timbre ele vai conflitar com outras melodias, ok? O segundo é o contexto cultural, que são padrões de timbre que foram definidos com o tempo. E o terceiro, mas não menos importante, ou o mais importante de todos, para ser mais sincero, que é a afinação, como deixar o seu 808 afinado. Então vamos pro próximo. Fechou. Se a gente aprendeu sobre timbre, como que a gente faz o 808 pica, parceiro? Como é que faz aquele 808 matador? São 3 fundamentos, tá bom, meu parceiro? Eu vou estar explicando todos em detalhes. E bem, o primeiro fundamento para você conseguir fazer um 808 impactante, pica, brabo, é o quê? A disposição das notas, tanto tonalmente quanto temporalmente. A gente vai entender. Calma. Vamos começar com a disposição tonal, que é quais notas você vai usar no piano roll. Primeiro é o quê? É o básico. É usar as notas raiz da progressão. Esse é o basicão. Que é basicamente você fazer assim, ó. Temos aqui essa progressão de acorde. Vou tocar aqui para vocês ouvirem. E bem, vamos fazer o básico, que é as notas raízes, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as notas de baixo. Essas aqui não contam, tá? Essas aqui são apenas uma base que eu fiz aqui. Você vai pegar o que está aqui. Você vai copiar e colocar no seu 808. Aí você só faz de acordo com o que você achar melhor. Então, eu vou fazer aqui uma disposição temporal aqui. Simples, básico. Escute só como ficou. Simples. O segundo é o nível médio, que é você usar as notas dos acordes, tá bom? Por que nível médio, track? Porque é o seguinte, dependendo da nota que você coloca, vai entrar em dissonância. O que é dissonância? É quando não soa legal, tá bom? Não soa bacana. Então, por isso que o nível é médio, porque você já precisa ter um pouco mais de experiência para você entender qual nota vai casar melhor, tá bom? Então, bora exemplificar aqui, ó. Flagra. Nós temos aqui o nosso 808 que já foi feito, ok? E vamos simplesmente pegar as notas do acorde, que estão aqui no fundo, certo? E nós vamos ajustar de acordo com os acordes. Então, bora. Beleza, mano. Se você perceber aqui, cada nota do grave tá seguindo uma nota do acorde. Então, você pode perceber aqui, não só a nota raiz. Então, essa aqui tá na raiz, essa aqui tá na segunda, essa tá na raiz, essa aqui tá na terceira, e assim vai. Bora escutar para você ter uma noção do que eu tô falando. Simples, tranquilo, de boa, ok? E vamos para o nível avançado de disposição tonal das notas, que é o quê? As notas da escala. Você usa as notas da escala. Por que é nível avançado usar as notas da escala? Porque, apesar de você estar usando as notas da progressão harmônica que você tem, ele ainda dá um bagulho legal. Agora, quando você usa as notas da escala, você tem essa liberdade toda, a chance de você fazer merda é muito grande. Por isso que é avançado. Mas vamos exemplificar isso aqui agora. Ok, voltando aqui para o nosso 808, vamos fazer aquela modificação usando as notas da escala. Como você pode perceber, eu já coloquei aqui a escala aqui atrás, que são essas notas mais destacadas aqui do resto, tá bom? Então, bora cá. Ah, e a escala que estou usando é F menor ou Fá menor, ok? Tá aqui a disposição das notas que eu coloquei, tá bom? Tá seguindo a escala, como você pode perceber, cada nota tá seguindo bonitinho a escala. E qual que é a brisa de usar a escala? É você fazer assim, ó. Vamos escutar para você ter uma noção. Beleza, então você ouviu o nosso 808. E qual que é a brisa de você fazer na escala? É tomar cuidado para você não deixar dissonante o 808 com a melodia. Então, o que eu fiz aqui no caso? Eu fui escutando. Aí, por exemplo, eu coloquei desse jeito. Não ficou legal, então flagra, ó. Não deu um impacto legal. Mas quando eu faço esse salto pra cá, olha como que já fica interessante.
Legal, né? Só que assim, irmão, infelizmente, só com o tempo você vai aprender. Ou se você ver também o nosso vídeo de melodia que está aqui no card, tá bom? Que esse vídeo ensina mais sobre teoria musical para você conseguir encaixar melhor essas notas, tá bom? Mas é isso, simples, tranquilo. Assim, não tão simples porque é avançado, mas você entendeu, não é tão difícil também. E além do tonal, também temos o quê? A métrica, né? Que é você o quê? Brincar com a métrica. Como assim brincar com a métrica? Track. Vamos entrar aqui no FL para você ter uma exemplificação disso. Tá ligado essas gradezinhas aqui do FL? Então, esse aqui é o compasso, ok? E qual que é a brisa? É você distribuir o seu air weight temporalmente de uma forma que dê um bounce, um bagulho da hora, não fique só retão igual esse daqui. Isso aqui tem até um bounce, mas ainda dá para melhorar um pouco. Então vamos lá. Beleza, demos uma brincada aqui, vamos analisar o que aconteceu aqui. É o seguinte, se você perceber, eu adicionei uma nota aqui e adicionei uma aqui, não fiz tantas modificações, mas calma aí, vamos tentar entender o que está acontecendo. O primeiro é essas duas notas, ele faz um pam, pam, entendeu? Esse pam, pam é um bounce, tá fazendo uma síncope aqui, tá bom? Aqui temos uma síncope, que é você usar tempo fraco para dar um bounce. Vídeo de bateria também, eu explico bonitinho, tá bom? Então tá fazendo aqui uma síncope. Temos essa nota mais alta para dar um contraste, um salto musical, ok, vídeo de melodia. Temos esse daqui, que ele dá outro bouncezinho, um negocinho mais tchan, tipo uma transição de uma nota para outra, então ó. Tipo uma transição, ok. E não sei se você percebeu, mas essa seção aqui, ela tá de um jeito, e essa aqui tá de outro, entendeu? Ah, porque essa tá avançada e essa tá mais pan, tá mais suave. Cara, eu não sei. Eu só simplesmente fiz e ficou desse jeito. É apenas a arte dizendo, não tem um porquê. Mas uma coisa que você precisa entender é o seguinte, variação. Eu poderia fazer as duas sessões iguais e acabou. Mas não, aqui é uma coisa e aqui é outra. Então foque em fazer variações, não fique tipo, só metendo pum, 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 uma nota só e acabou. Não, brinca pouco com a variação. Porém, contudo, todavia, tome cuidado com o excesso, tá bom? Eu vou explicar isso mais pra frente. Então, mano, deu pra entender essa parte? Vamos recapitular aqui rapidão. A disposição das notas, certo? Tanto tonal quanto temporal. No caso do tonal, temos o básico, que é você usar as notas raiz da progressão de acorde, beleza? O médio é você usar as notas dos acordes. E o avançado é você usar as notas da escala, tá bom? Isso aqui são os níveis de você distribuir as notas de forma tonal, ok? E temos também a métrica, como você brinca com a métrica do air weight, tá bom? Então essa é a disposição das notas. O próximo fundamento é esse aqui, ó. O que é bounce e ear candy? Bem, eles são meio que a mesma coisa, só que são diferentes, tá bom? A mesma coisa por quê? Porque a intenção de um bounce e ear candy é você deixar o cara vidrado no beat, tá bom? Mas o que é o bounce? Bounce é usado mais em técnicas de métrica, tá bom? Pra você, tipo, mano, se dá uma sensação ali que deixa o beat mais pesado. Igual o air weight, quando eu expliquei no começo, que ele tá na síncope. Ele chega aí e faz um movimento meio fora do padrão que dá um ritmo da hora. Isso é um bounce, tá ligado? O bounce vem de quicar, mano, quando você fica assim com a cabeça. Esse é um beat que tem bounce, tá ligado? E ear candy, a tradução é doce para os ouvidos, que são pequenas sessões, pequenos detalhes que tem no beat, que acontecem uma vez ou outra, que causam uma dose de dopamina no teu cérebro, tá ligado? Que você fala, caralho, que beat foda. Basicamente é isso, tá bom? Então vamos lá para as técnicas. E bem, essas são as técnicas. Provavelmente você já conhece todas elas, ou pelo menos algumas delas você já conhece, mas de qualquer forma eu vou apresentar porque no final das técnicas eu vou passar um ponto de vista muito importante sobre essas técnicas, tá bom? Que vai mudar a sua cabeça. Então fica aqui, irmão, que vai fazer sentido. Mesmo que você já viu, fica aqui que vai fazer sentido, você vai entender e vai ser um divisor de águas, tá bom? Então vamos começar aqui, irmão, com um chamado corte seco. O que é o corte seco? O nome já disse, você corta o air weight seco. Eu nunca vi ninguém falar sobre essa técnica, sendo bem sincero. Talvez tenha alguém que já deve ter falado, com certeza. Mas eu nunca ouvi falar. E também, pra falar a verdade, eu só lembro de ter visto um beat que tinha isso. E é um bagulho que meio que veio que... Como que eu posso explicar? Veio de um acidente. Eu meio que inventei de um acidente, tá ligado? E eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas o que é o corte seco? Basicamente, é você deixar o seu air weight desse jeito, antes de tudo, tá bom? Você deixa o seu air weight assim. Como? Quando você apertar a tecla, ele começa instantâneo, e quando você solta a tecla, ele para, ó. Entendeu? Quando você solta a tecla, ele para. Essa aqui é a configuração de air weight. Então você diminui tudo isso aqui e só deixa o hold no talo. Aliás, isso aqui é o SDR, mano, da hora, né? Mas enfim, como é que faz essa técnica? Mano, é o seguinte, ó, vamos ver aqui. Se você perceber, o snare tocou bem nessa linha, certo? Então você
corta o 808 para essa linha. Olha como é que fica. Simples. Esse corte seco ele já deu um bounce, que eu falei, que é um bagulho métrico, certo? Que causa uma sensação, um ritmo diferente no beat. Basicamente isso, você pode usar em tudo aqui. É legal, o corte seco, ele dá um contraste bacana no beat. Eu gosto de usar bastante, usei muito nos meus beats e até hoje uso. Slide. Eita, slidezinho. Provavelmente você já deve ter ouvido falar bastante sobre slide. Mas eu vou explicar aqui de qualquer forma. O que é o slide? É uma transição suave de uma nota para outra. Então, por exemplo, se a gente escolher aqui, clicar aqui em cima, slide, e colocar uma nota, olha como é que fica, como ele faz essa transição. Viu? Ou se a gente colocar para baixo, percebeu? Ele meio que arrasta a nota para cima ou para baixo, independente de onde você coloca. Com isso, dá para fazer a seguinte técnica, cara, que são os slides para dar aquele bounce brabo. Olha como é que ficou, flagra, só com esse slidezinho. Ou se a gente pôr aqui também, por exemplo. Legal, né? Mas isso aqui é simples, a gente pode fazer algo mais punk. No final, para dar uma variação, por exemplo. Flagra só como é que dá um bounce da hora. Flagra, ó. Legal, né? Bacana, da hora. E basicamente esse é o slide, simples, direto. O próximo, que é bem recente no trap, é o 808 reverso. O nome já diz, 808 de trás para frente. Simples, reverso. Porém, no FL é bastante complicado você colocar o 808 reverso aqui, certo? Mas tem um truquezinho bacana que é o seguinte. Só funciona com o 808 mais longo, tá? Infelizmente é a realidade. Então vamos usar esse 808 aqui. A gente vai usar aqui para questões de exemplo, tá bom? Mas é basicamente o quê? O que você vai fazer? Tá vendo essa nota aqui? Você vai transformar ela em slide, ok? E lembra que eu falei que o slide é uma transição de uma nota para outra? Ele não transiciona apenas o tom dela, ele transiciona também parâmetros. Então, por exemplo, se a gente pegar o velocity dessa daqui e diminuir, ele vai fazer uma transição desse para esse. Simples. Então, ó, se a gente fizer assim, ó como é que vai ficar. Como você pode perceber, o nosso 808, infelizmente, ele não é grande o suficiente para a gente estar fazendo um efeito de reverse maior. Então, qual que foi que eu fiz aqui? Tem essa nota aqui, vazia, essa aqui que transiciona, e essa aqui que dá continuidade. Então, flagra como é que ficou. Entendeu? Ó, de novo. Simples, velho. Sem segredo, sem cucharra, poucas. O próximo, que é o PAN 808. O que é PAN? Pansexual? Não. É PAN de paneamento. E o PAN é simples, parceiro. Simplão. Ó, flagra, a gente pode fazer aqui, por exemplo, aqui, irmão. Ó, flagra como é que funciona o PAN. Eu dividi em 3 notas aqui, certo? Era uma nota inteira, eu dividi em 3. Eu fui no controle de PAN aqui embaixo e cada nota eu coloquei para um lado. Simples. Olha como é que fica. Simples. Esse é o efeito PAN no 808, usado para dar bounce. E dependendo de como for usado, dá uma puta euforia, irmão. Então, use com sabedoria. Próximo da lista, Delay 808. Você sabe o que é o efeito de delay, irmão? Se você não sabe o que é o efeito de delay, meu Deus do céu, mano. Você não sabe o que é o efeito de delay, irmão? Eu vou explicar aqui rapidão. Rapidão mesmo, flagra. Oi, 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 oi. Tudo bom? Bom, bom, bom. Esse é o efeito de delay. E como que é o efeito de delay no 808? Cara, você não usa plugin. Você não usa plugin que vai dar merda. Você faz um delay manual no 808, tá bom? Vamos tirar esse PAN aqui, ok? Pra gente usar essas mesmas 3 notas. E vamos pra Velocity. O delay é basicamente o quê? Você coloca um 808 e toca os outros em seguida, porém com Velocity menor. Assim, ó. Deixa eu ver assim. Desse jeito, assim mesmo. Mais ou menos assim, assim. Sem segredo, irmão. Sem segredo. E é da hora que, ó, parece que ele faz uma transição de um pra outro, ó, que da hora. Legal, né? Delay 808, entendido, simples, bacana. Último, mas não menos importante, notas oitavadas. Que é simples, irmão. Tá vendo essa nota aqui? Sobe uma oitava. Olha como vai ficar. Também pode oitavar essas aqui, ó. Olha como é que fica. Pode até diminuir aqui que vai ficar bacana.
Até aqui mesmo, ó, estamos usando as notas oitavadas. Enfim, notas oitavadas tanto pra cima, tanto pra baixo, em certos pontos específicos. Então, um outro ponto específico que você pode usar também, que eu gosto muito de usar, é essa daqui, ó. Quando vem um 808 em seguida do outro assim, eu gosto de fazer desse jeito. Bacana de ficar, tipo um pum, pum. Gosto muito desse bounce, é muito da hora. E simples, irmão. Essas foram as técnicas. Porém, como eu prometi anteriormente, eu vou estar mostrando um pensamento que vai mudar a tua mente, certo? Que é o seguinte, meu parceiro. Esqueça tudo que você aprendeu de técnica, irmão. Tá ligado essas técnicas aqui, ó? Esquece. Deleta. Qual que é a brisa? É você pensar fora da caixinha, irmão. Pensa fora da caixinha, tá ligado? Não encare isso como técnicas, entendeu? Não encare isso como, são técnicas, não. São ferramentas para bounce, irmão. Então, qual que é a brisa? É legal você entender as técnicas? É legal. Só que entender o que acontece por trás dessas técnicas é extremamente importante para você pensar fora da caixinha. Quer ver? Vou te dar algumas dicas para você pensar fora da caixinha. A primeira dica é juntar técnicas. Irmão, você precisa juntar as técnicas. Então, você pega o 808 oitavado com slide e, sei lá, delay. Você juntou 3 técnicas, ficou um bagulho único. Criar a sua autenticidade. Mano, é você experimentar. Lembra do corte seco que eu falei que eu meio que inventei, que eu não vejo ninguém usando muito? Então, é um bagulho autêntico que foi de experimentação, por acidente, experimentando algumas coisas no começo da carreira. Eu entendi isso aí, falei, nossa, mano, meio que entendi não, né? Meio que descobri isso aí. Eu falei, nossa, mano, fica da hora fazer isso, entendeu? Então foi aí que eu consegui descobrir ou inventar o corte seco, mano. Então, irmão, você criar sua autenticidade, você experimentar é muito importante. Você brincar com as técnicas, ficar tentando fazer várias combinações de coisas diferentes. Porque é uma hora que você pode até inventar a sua técnica, a sua assinatura. Um bagulho da hora também é você escutar música, mano. Escutar músicas que tem 808s. O exemplo de música que tem 808 da hora, mano, são os bass musics, tá ligado? Os bass musics de trap, pra ser mais exato. Tem um canal no YouTube chamado Bass Nation. E ele tem vários traps, mano, com 808s malucos. Entendeu? Beleza. E lá tem várias músicas que, já que não tem MC ou artista cantando, são músicas instrumentais mesmo, mas que, tipo, já que não tem uma voz, o 808 canta, parceiro. Então eles usam todas essas técnicas aqui que não estão aqui, mas beleza. Ele usa todas as técnicas, parceiro, entendeu? É simples, irmão. Simples. Então, brinca, mano. Deixa eu até voltar com as técnicas aqui pra não, né? Ele usa todas essas técnicas aqui, fica um bagulho da hora, mano. Da hora. Porém, irmão, calma, respira. Provavelmente você deve estar fazendo para artista, tá bom? Provavelmente. Caso você esteja fazendo para artista, presta atenção nesse detalhe aqui. Lembra que eu falei anteriormente? Cuidado com excesso? Então vou reforçar aqui. Cuidado com excesso, porra. Por quê, mano? Se você for fazer um artista cantar no seu beat, irmão, seu beat ele precisa ter o espaço pro artista. O artista precisa ser o primeiro plano. A partir do momento que você tem um 808 que fica brisando, fazendo várias voltas, vários esquemas, vários BO, irmão, vai dar ruim, irmão. Vai tomar o lugar do artista. Então, irmão, cuidado com excesso, entendeu? Tem muita gente que fala que menos é mais? Sim, irmão. Só que assim, irmão, vai muito do contexto, entendeu? Vai muito do contexto. Então, toma cuidado com excesso caso você vá fazer com artista, entendeu? Tenta achar um meio termo ali onde o 808 tem o seu espaço, mas não roube a brisa do artista. Belezinha? E vamos pro último passo, mas não menos importante, que é a mixagem. Mas antes da gente ir pra mixagem, deixa eu só falar uma coisinha pra você. Irmão, uma coisa é fato. Aprender produção musical é uma curva íngreme do caramba. É muito acerto e erro. E, irmão, posso falar a real pra você? Fiquei 7 anos pra aprender a fazer beat decente, irmão. 7 anos. E eu não quero que você demore esse tempo todo pra você melhorar os seus beats, certo? E eu quero te ajudar, irmão, com a minha mentoria, tá bom? Link na descrição ou no comentário fixado. Beleza? Então vamos continuar. Mixagem do 808, mano, isso aqui é importante, porque o 808 é um elemento pesado na mix, ele é o que mais pesa. Então, se você tiver mal mixado, o que acontece? O seu 808 pode ficar maior que tudo. Sim, se você deixar o 808 mais alto que tudo, ele vai engolir todos os outros elementos com muita facilidade, por ele ter muita energia. E são 3 coisas para você se atentar durante uma mixagem de 808, tá bom? 808 e melodias, tá bom? A gente precisa se atentar nisso aqui. Primeiro de tudo, a gente precisa preparar o terreno, certo? E como que a gente prepara o terreno? Simples, irmão. Abrindo espaço para o 808, certo? Por que você precisa abrir espaço para o 808? Porque frequências graves, elas são muito sensíveis. Já tentou fazer um acorde, colocar várias notas de 808, mesmo que você faça um acorde de 808, já tentou fazer isso? Irmão, não funciona. Então, frequências graves,
elas tendem a conflitar muito mais, muito. Você precisa apenas ter o 808 como grave, certo? Então a gente precisa abrir espaço para o 808 usando um equalizador nas melodias, tá bom? Porém, tem uma coisa a você se atentar, que é o quê? Cuidado com as melodias graves demais. Quando você for fazer as suas melodias, você não deixa muito grave as melodias, porque na hora de equalizar você vai perder todo aquele peso da melodia. Então vamos colocar na prática essa parada? Vamos lá. Ó, eu já tô aqui com o cenário preparado aqui pra gente fazer as modificações, ok? Vamos ouvir a melodia. Esse aqui são as frequências que a melodia está ocupando, ok? São essas daqui. Agora vamos ligar o 808. Agora vamos fazer uma comparação do 808 com a melodia aqui no Pro Q3. Se você perceber, o 808 ele ocupa bastante aqui, ó, a partir dos 20 Hz até uns 132, aqui também batendo ó, em 195, então ele ocupa bastante esse espectro de frequência, certo? E se você perceber aqui, ó, a nossa melodia, ela tá ocupando bem aqui a faixa de graves, apesar de apesar de estar mais baixo que o 808, tá bom? Mas o principal mesmo é esse fundamento aqui, ó, essa fundamental que tá muito forte com o 808. Então, vamos fazer aquela equalizada braba. Eu não sei se você percebeu, mas ao fazer essa equalização, meio que a melodia perdeu peso. Então vamos fazer uma equalização de uma forma que não perca esse peso da melodia. Então, ó. Percebeu como o 808 ele começa a respirar mais na mix? Outra coisa também para você se atentar que eu tinha dito anteriormente é o quê? Melodias graves. Vamos dar um exemplo aqui, ó, do seguinte. Vamos diminuir uma oitava para você entender o que eu quero dizer. Se você perceber, tá tendo um conflito insano entre o 808 e a melodia, tá bom? Então, você toma cuidado na hora de você criar suas melodias para você não ter esse conflito. No caso, eu tô tendo essas notas mais baixas. Vamos tirar para ver o que acontece aqui. Qual que vai ser a diferença que vai ser. Ó, já melhorou um pouco. Só que ainda assim, cara, toma cuidado com melodias graves. Eu hoje prefiro colocar uma oitava acima do jeito que estava mesmo, para não ter esse problema. Porque quanto mais grave tá a melodia, pior fica para equalizar. Porque quando você for equalizar, vai perder muito peso, vai ficar artificial, não vai ficar bacana. Então vamos manter do jeito que tava mesmo. Perfeito, ó. Percebeu que eu tirei aquelas notas mais baixas que tinha? E já perdeu aquele conflito? Então você pode perceber que cada elemento está no seu lugar certinho, beleza? Mas uma outra coisa também para você se atentar é o seguinte. É isso aqui, ó. Cuidado com o 808 com médio e agudo demais. Sabe aqueles 808 super distorcido? Então, às vezes ele pode ter médios e agudos sobrando. E isso pode também conflitar com a música, com a melodia. Vamos dar um exemplo. Eu vou distorcer o 808 que a gente já tem para você ter uma ideia. Flagra. Ok, o 808 foi distorcido, tá bom? Vamos ver como é que ele se comporta na melodia. Se você prestar atenção, ele adicionou mais harmônicos. E se você perceber aqui, tá conflitando com a melodia. Tá conflitando, irmão. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode simplesmente... A gente pode basicamente fazer uma equalização dinâmica, cara. Para não perder aquele tom, certo? Mas também quando subir muito para conflitar com a melodia, ele vai cortar, certo? Simples, irmão. É assim que a gente controla essas partes, tá bom? É muito importante você saber tanto a melodia com o 808 quanto o 808 com a melodia, você deixar os dois equilibrados para evitar esse conflito, porque o 808 é uma parte chata de se mixar quando o assunto é deixar o bagulho redondinho, definido, bacana, beleza? Então você precisa se atentar a isso. 808 e kick, irmão, como é que funciona? Alguns 808 que você baixa na internet já vem com kick. Aí vai de você. Você quer deixar o kick que já vem no 808? Firmeza. Alguns gêneros fazem isso, tipo plug, por exemplo. Porém, tem uma forma de você tirar o kick desse 808 que você gostou. Porque às vezes você gostou de um 808 que tem um kick, mas você não quer usar o kick. Você quer só usar o 808. Você quer pôr o seu kick, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente remove o kick do 808.
básico. E, mano, vou falar um bagulho pra você. Eu tenho uma técnica braba pra você tirar o kick do Hero 8, que é simples, irmão. Simplona demais. Flagra. Nós temos esse Hero 8 aqui que a gente tava usando, certo? Você percebe que ele tem esse início com um pouquinho de kick. Apesar de não ser um kick exatamente, é um comecinho meio... Como que a gente faz pra remover isso aqui? Simples, irmão. Você vai vir aqui em Start Offset e você vai deixar mais ou menos pra cá. Percebeu que já não tem mais o kick? Mas você percebeu que tem um clique, ó, do começo. Como que a gente resolve esse clique? Simplesmente você vem em ataque aqui e você faz assim. Simples. Acabou. Ah, eu aposto que depois dessa técnica aqui você vai dar o like, né, irmão? Dá o like lá porque você tá ligado como é que é, mano. O bagulho é brabo. Esse aqui é muita vivência. Eu descobri isso aqui sozinho. Então, mano, likezinho daquele jeito. E beleza, como que a gente encaixa o nosso kick no nosso Hero 8? A gente resolve isso com sidechain ou uma outra técnica brava que eu tenho que é simples também, tá? Mas vamos começar com a clássica que é o sidechain. Belezinha. Eu coloquei aqui o meu kick, certo? E temos o Hero 8, escuta só. E qual que é a brisa, mano? Lembra que eu falei que frequências graves são bem chatas? São sensíveis, você não consegue tocar duas ao mesmo tempo? E o kick não deixa de ser uma frequência grave, certo? Então a gente precisa fazer um encaixe no Hero 8 para soar bem, para soar mais impactante o nosso kick. Porque dependendo do caso, quando você mixa o Hero 8 pode acabar comendo o kick e o kick fica meio para baixo lá, entendeu? E aí não é isso que a gente quer, que é o impacto do kick, certo? Então como que a gente alcança isso? Com o nosso sidechain. Simples, velho. Como que a gente vai fazer um sidechain? Pra gente fazer o sidechain é simples. Temos o nosso kick aqui, certo? E o nosso Hero 8 do lado. Com o kick selecionado, você pressiona Shift e clica bem aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai mandar um sinal, porém o sinal não vai tocar aqui, porque esse volume aqui significa o quão volume ele vai tocar pra cá. Só que a gente não quer que toque pra cá, ok? A brisa não é tocar aqui, tá bom? É mandar um sinal invisível, digamos assim. Você vai entender. Então, beleza. Com o nosso kick roteado para o nosso Hero 8, vamos adicionar aqui um plugin que todo mundo usa para fazer sidechain, que é o Limiter. E com o Limiter ligado, a gente vem nessa aba de Comp e clica em Sidechain com o botão direito, vai estar aqui Hard Kick. Então você seleciona aqui Hard Kick porque ele está roteado aqui. E, mano, liga o seu Hero 8 com Kick e faz as modificações. Você percebeu que só com essa modificaçãozinha leve, rápida, o kick já deu mais presença? Só nessa modificação. Então é muito importante você fazer isso. No caso, qual que foi o meu estilo de pensamento? Não copia isso aqui, tá? Não copia. Pense como fazer em vez de copiar. Eu decidi por threshold assim para poder abaixar legal, mas não tanto, tá bom? É só para dar um espaço pro kick. Eu decidi fazer um ataque instantâneo, assim que o kick bateu, o rate diminuir, porém o release um pouquinho mais lento, só pro kick ter o tempo dele, tá bom? Pra suar, legal. Então vamos ouvir sem. Bora com. Legal, né? Esse aqui é o simples, mas tem um sidechain um pouquinho mais avançado, que é esse daqui, ó, que é com compressor multibanda. Qual que é a brisa do compressor multibanda? É limitar o sidechain para uma frequência, porque no Fruit Limiter ele tá baixando o Hero 8 inteiro e não é interessante, certo? Não é tão da hora. Então uma forma mais avançada é você apenas diminuir uma parte da frequência, em vez de você diminuir o Hero 8 inteiro. E como que a gente faz isso? Simples, velho. A gente abre aqui, né, o nosso compressor multibanda. No caso, isso aqui é um plugin de terceiros, não é nativo, então a forma de você fazer sidechain em plugin de terceiros é a seguinte: você clica aqui de novo, você vai em Processing, e vai ter aqui, ó, Stereo Sidechain. Você clica com o botão direito, Hard Kick, e pronto, já tá aqui feito. Aí, no caso, você aperta esse botão aqui para aparecer o kick, tá bom? Quando você escutar a música e visualizar aqui o gráfico. E vamos ver aqui qual que é a brisa. Então, você percebe aqui, ó, bem nessa parte. Então, a gente precisa atuar nessa parte aqui. Já percebe que já tá tendo já aqui alguma coisa? Mas você percebe que aqui não é o kick que tá aqui, e sim o Hero 8. A gente precisa escolher o kick para ser o trigger, o gatilho da compressão, tá bom? Então a gente clica aqui e clica em EXT, que é External. Aí quando você clica em External, o que acontece? É o kick que vai ser responsável agora para diminuir. É muito mais interessante fazer assim porque ao abaixar o Hero 8 inteiro, ele vai ter momentos, cara, que ele pode ficar
muito mais baixo que o normal. Isso pode acabar influenciando no beat. Então, o ideal é você fazer uma compressão multibanda, não tem jeito. É muito melhor você fazer dessa forma do que com o Fruit Limiter. Porque o Fruit Limiter, como ele vai baixar o 808 inteiro, pode ser em certos momentos que não fique tão interessante. Sendo que só baixar a frequência que precisa, que o kick ocupa com mais força, é melhor, é mais interessante e não atrapalha o resto das frequências do 808, tá bom? Mas temos uma outra técnica brava pra você fazer isso muito rápido, irmão. Principalmente quando você tá fazendo o beat na hora, tá bom? Que é o seguinte, irmão, é simples. Tá vendo aqui, ó, nosso kick, nosso 808, certo? Você vai abrir aqui o 808 e você vai perceber o seguinte, a gente mexeu no ataque para não dar o clique, né? Então vamos aumentar um pouquinho mais o ataque, cara. Simples, você aumenta um pouquinho o ataque aqui. Olha a diferença que dá. Sem nada. Certo? Agora com um ataque um pouquinho mais avantajado aqui, um pouquinho maior. Bem melhor, certo? Só tem um problema disso aqui. Se você colocar o 808 sozinho, olha o que acontece. Ele demora mais para iniciar. Então, se você tiver trechos que o 808 fica sozinho, que não vai ter o kick, irmão, não use essa técnica. Essa técnica é caso você só usar o kick e o 808 junto, sempre, no resto da música. Então fica a dica, essa técnica aqui, braba, da hora, dá o like. E a última coisa para você se atentar com o 808 é a altura na mix. Irmão, você precisa se atentar a isso daqui, tá? Você não pode deixar o seu 808 muito alto. Ele precisa ter um nível de presença bacana, só que se você deixar muito alto, vai comer o teu beat inteiro e eu vou te mostrar agora ele comendo o beat inteiro. Flagra. Ó, presta atenção nisso aqui. Eu vou aumentar o 808 no talo. Olha como ele vai ficar. Parece que não comeu, né? Mas e se a gente adicionar um limiter? Olha o que vai acontecer. Vamos deixar o 808 mais alto ainda, olha. Agora sim o limiter. Percebeu que fica uma merda se deixar muito alto, né? Então, irmão, não deixa alto. Vamos diminuir legal. Percebeu que ficou mais suave na mix? Cara, você precisa nivelar bem o seu 808. Ele precisa dar espaço, porque quanto maior o volume, mais ele vai comer os outros elementos e não vai ter um equilíbrio tonal. Caso você queira ter mais detalhes, você pode estar olhando o nosso vídeo de mixagem que tá nessa playlist desse mini curso, tá bom? Vamos para recapitulação, né? Mixagem, mano. Mixagem do 808, certo? 808 versus melodias. Você precisa preparar o terreno, abrindo espaço para o 808 e equalizando os graves, tá bom? Você tem que tomar cuidado com melodias graves demais, porque se ela tiver muito grave, na hora de equalizar, ela pode perder muito peso, tá? Então você toma cuidado, você sempre deixa a melodia pouco longe do espectro de frequência do 808, tá? Mas você também tem que tomar cuidado com o 808, que é muito distorcido, que tem muito agudo, muito médio, para não conflitar com essa melodia. São essas duas coisas que você precisa tomar cuidado. 808 e kick. Alguns 808 já vem com kick, certo? Mas caso você queira tirar, não queira usar esse kick, você pode usar a minha técnica braba, que eu mostrei anteriormente, beleza? Que é você usar lá as configurações do 808 para tirar. E para encaixar o seu kick no 808, você pode estar usando o sidechain clássico, ou você pode estar usando a minha técnica braba, simples, basicona, beleza? E você também tem que se atentar na altura da mixagem para o 808 não estar comendo o resto do teu beat e deixando o teu beat fudido. Beleza? Irmão, esse foi o vídeo de 808, parceiro. Simples, básico, tranquilo. Apesar de ter bastante coisa, são coisas que, cara, quando você aplicar e praticar certinho, vai melhorar o seu 808 1000 vezes, mano. Teu vídeo vai ficar muito mais impactante com essas dicas, tá bom? Então, parceiro, é isso. Vídeo na tela de bateria, que é o próximo vídeo da playlist. E te encontro lá. Um grande abraço por trás. Beijão.